Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma nova abordagem para cálculo das propriedades geométricas. Ao longo do dimensionamento das estruturas, a gente se depara com propriedades geométricas ou com seções que são difíceis de serem calculadas à mão. E aí a gente precisa de alguma abordagem auxiliar para desenvolver esses cálculos, né? E uma dessas abordagens é a utilização da, de computador, né, para delegar esse cálculo mais complexo de ser feito manualmente. E no vídeo de hoje, então, eu vou estar divulgando um repositório que eu fiz para cálculo de propriedades geométricas. E aqui, então, tá o meu link no GitHub. O GitHub é uma plataforma de compartilhamento de código, assim, como se fosse quase uma rede social de código, né? E aqui está o meu perfil, e dentro dos projetos que eu tenho aqui nos repositórios, tem esse projetinho aqui chamado Geometric Props Py. E ele se utiliza dos vértices das figuras para calcular as propriedades geométricas. Então aqui, esse projetinho, a gente é capaz de calcular essa série de propriedades geométricas que são usuais na engenharia: área da seção, momento estático, momento de inércia, centroides, momento de inércia baricêntrica, módulos resistentes. Então, todas essas propriedades geométricas, tu pode se utilizar desse meu projeto, desse meu repositório, para calcular essas propriedades geométricas. E aqui tem, nesse repositório, alguns exemplos. Por exemplo, eu quero dimensionar uma seção retangular. E aqui explica como é que faz, qual é o material de referência para desenvolver essa aplicação aqui, né? Faz uma análise de como que tu tem que utilizar, mas basicamente como é que funciona aqui: tu insere os vértices da figura. Então aqui, por exemplo, eu quero dimensionar uma seção retangular, então eu vou inserir os vértices 1, 2, 3, 4, 5, nesse sentido, porque esse sentido significa a inserção da figura. No sentido contrário, por exemplo, que é o errado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, seria a remoção da figura. E isso só se faz quando tu quer trabalhar com figuras vazadas. Então, o sentido que tu quer inserir é sempre o anti-horário. Então, a seção retangular está aqui. E aqui explica todo o sistema de arquivos, como é que faz para rodar a aplicação e tudo mais. E então eu fiz esse vídeo de divulgação e eu vou estar executando os exemplos que está aqui no material, para que a gente possa ver como é que funciona. Então eu estou aqui no meu VS Code e aqui a gente vai ter os exemplos, ó. Aqui tem esse projetinho tá feito em Python, tá? E basicamente a gente tem uma classe que faz esses cálculos dessas propriedades geométricas. Então, quando eu quiser, tu quando for baixar esse repositório, tu vai ter essa classe, e aí, quando tu for criar a tua figura, tu tem que importar essa classe e inserir os pontos de interesse. Então, por exemplo, aqui, aquela seção retangular, eu quero dimensionar a seção retangular, essa aqui, ó. O primeiro ponto é o 0, 0. Então, aqui eu vou estar inserindo, ó, 0, 0. O segundo ponto é o 20, 0. Então, eu vou estar inserindo aqui, 20, 0. O terceiro ponto é 20, 60. Então, eu vou estar inserindo aqui, 20, 60. O quarto ponto, 0, 60. E o quinto ponto, que tem que ser o mesmo que o ponto inicial para tu conseguir fechar a figura. Então, essa aplicação usa do teorema de Green para calcular propriedades geométricas. E aqui tu tens todas as tuas propriedades geométricas. E aqui eu já estou dando print, inclusive. Então, aqui, ó, tá a instância da minha classe e a propriedade. E aí, todas aquelas propriedades ali que eu utilizei na tabela tem uma propriedade respectiva no código que tu consegue acessar. Então, o exemplo 1, a viga retangular, eu vou estar executando aqui, ó. E aqui no terminal, então, eu vou estar calculando esse conjunto de propriedades geométricas junto com a sua respectiva unidade. E eu posso fazer esse mesmo procedimento aqui para outras
seções. No exemplo 2, por exemplo, aqui, eu tô... Aqui esse é o exemplo 1, que foi o que a gente acabou de fazer. O exemplo 2 é uma seção T com mísulas. Então, ó, essa já seria uma propriedade, uma seção transversal bem mais complexa de ser resolvida manualmente. E aqui tem a ordem dos vértices e os seus respectivos valores. Então, se eu for aqui no código, é o exemplo 2, section, aqui é a seção com mísulas, seção T com mísulas. E aí eu vou estar inserindo esses nós, os vértices no caso, né? E aqui eu vou estar conseguindo acessar todo aquele conjunto de propriedades que estão na tabela também. E aí eu posso dar o play, então, por exemplo, ó, dei o play, e aí eu tenho o conjunto de propriedades geométricas já calculados, né? O exemplo 3 também. O exemplo 3 é ainda mais complexo, porque é uma seção caixão que a gente chama. E aqui já é uma figura vazada. Então tem a inserção da estrutura. Então aqui é 1, 2, quando a gente for inserir os vértices, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechou a figura. É como se tu estivesse inserindo tudo, inclusive essa parte da frente. Só que agora tu tem que descontar essa seção interna. E aí tu fechou a tua figura, então agora tu vai descontar. Tu vai ir para o próximo vértice, que seria o vértice interno dessa seção que tu quer descontar, e vai inserir no outro sentido, né? Agora, nesse caso, no sentido horário. E aí tu vai fechar a tua figura e voltar para o teu ponto inicial. Então, no total, são 20 pontos. E aqui, então, nessa documentação e no código também, se tu quiser executar, tem as respostas delas. Então, aqui também tem os autores, né, que eu sou engenheiro civil e estou fazendo meu mestrado em modelagem computacional. Então, querendo ou não, para a parte do dimensionamento de estruturas, a gente acaba precisando de alguns métodos numéricos para auxiliar no dimensionamento. Alguma das coisas... Claro, tem outras abordagens também, né? Mas uma delas é com métodos numéricos. Então aqui tá a divulgação do projeto. E fiquem à vontade para utilizar, às vezes até para solicitar alguma parceria para desenvolver novas funcionalidades e tal. E esse é só um dos projetos também, né? Que eu estou desenvolvendo e que eu estou, então, fazendo esse vídeo para divulgar. Certo? Então tá aqui o projeto, a minha conta no GitHub, para quem quiser dar uma olhada, e o nome do projeto, tá bom? Então é isso aí, bons estudos, abraço, até mais!